Brasil registrou um aumento de mais de 2.000% no número de pedidos de refúgio entre 2010 e 2014. 8.400 estrangeiros ganharam o status de refugiados. Para se ter uma ideia, o Brasil já concede mais vistos de refugiados assírios do que alguns países europeus. No programa Artigo 5º de hoje, você vai saber quem pode ser beneficiado por esta política e quais são os impactos desta acolhida a quem precisa de ajuda para fugir de conflitos ou perseguições nos países de origem. O artigo 5º assegura a livre locomoção no território nacional em tempo de paz e determina que qualquer pessoa pode, de acordo com a lei, entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. Para falar sobre como o nosso país recebe os refugiados, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça, Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados. E recebo também Leonardo Cavalcante, diretor e coordenador científico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Leonardo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é a diferença entre imigrante e refugiado. Essa sua pergunta, eu acho que vem a calhar, né? Ou seja, não se pode confundir imigrante econômico, né? Imigrante laboral, com um refugiado, né? Um refugiado é uma pessoa vítima de algum tipo de perseguição, seja uma perseguição racial, uma perseguição sexual, uma perseguição política. Então, essa pessoa tem o direito, caso o Estado conceda um instituto especial, que é o Instituto de Refúgio. O Estado dá proteção, já que o Estado de origem dessa pessoa, não tem as condições de proteger bem essa pessoa. O imigrante econômico é outra história. É a pessoa que vem buscando melhores alternativas de vida, é a pessoa que vem construir uma vida nova num país diferente, é uma pessoa que vem com um projeto de mobilidade social ascendente. É outra questão. Eu acho que o Beto pode explicar melhor a questão do refugiado, né? Eu acho que é por aí. A pessoa que é perseguida de alguma forma. Como o professor Leonardo falou, o refúgio é aquela chamada migração forçada. Ou seja, o imigrante foi obrigado a deixar seu lar, obrigado a deixar seu país. O Brasil é signatário dos principais acordos internacionais sobre o tema de refúgio. O Brasil promulgou a Convenção da ONU sobre refugiados em 1961. O Brasil é signatário da Declaração de Cartagena, que é o marco para refugiados da América Latina, e assinou em 1984. O Brasil promulgou sua própria lei do refúgio, que é a 9474, assinou ela e promulgou em 1997. E essa lei incorporou os acordos e as previsões internacionais, dando conta que para o refugiado, para o reconhecimento de refúgio no país, é necessário caracterizar a perseguição em razão de raça, religião, grupo social, nacionalidade ou opinião política. E ainda, e o que tornou o Brasil um protagonista em termos de legislação, quando se verifica grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem daquela pessoa que foi obrigada a migrar, ou forçada a migrar. E geralmente é um processo rápido ou é um processo lento, secretário? Depende, obviamente, do caso concreto. O quanto de informação há sobre aquele solicitante, sobre seu país de origem e sobre as nuances que comprovam, caracterizam essas hipóteses. Mas, de qualquer maneira, em vista do crescimento do número de solicitações, o governo federal decidiu fortalecer o Sistema Nacional de Refúgio. E, para isso, vai fortalecer o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão colegiado que avalia essas solicitações de refúgio, aumentando o número de funcionários públicos e trabalhando com tecnologia, videoconferência para capilaridade no Estado brasileiro. E atualmente o maior número de refugiados no Brasil vem da Síria, seguidos da Colômbia, Angola e República Democrática do Congo. Mas o que leva essas pessoas a procurarem o nosso país? Além de ser formado por diferentes culturas, que ajuda na adaptação, o Brasil conta com legislação e programas específicos para os refugiados. Em 1997 foi criada no país uma lei própria de refúgio, a 9.474, que engloba os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema. As Nações Unidas criaram uma Convenção Internacional para a Proteção dos Refugiados e criou uma instituição, que é o Acnur, que é responsável pela proteção dos refugiados no mundo. Essa instituição tem atuação no Brasil e o Brasil, como ratificou essa Convenção das Nações Unidas, ele também estabeleceu uma
a lei interna para a proteção dos refugiados no Brasil. Para Inês, esse crescente número de refugiados no Brasil se deve à dificuldade de reconhecimento em países da Europa e dos Estados Unidos. Mas também porque o Brasil é um dos poucos países que tem programas de reassentamento para refugiados. O Brasil está entre os países que estabelecem uma política de reassentamento aos refugiados, dando a eles outra oportunidade de buscarem melhores condições de vida no Brasil, mas em razão de não poderem ter a mesma proteção que eles teriam no seu estado de origem. Essas pessoas procuram a proteção do Estado brasileiro para fugir principalmente de conflitos em seus países de origem. E o fato do nosso país ser formado por diferentes culturas também ajuda na escolha. A gente tem que avaliar como um encontro de culturas, que eles trazem com eles culturas diferentes, que enriquecem a cultura nacional. Eles assimilam, absorvem a cultura local e eles, por sua vez, também contribuem com a riqueza deles. É uma mistura muito importante que ajuda a eles e ajuda ao país. Doutor Leonardo, qual é o perfil do estrangeiro que busca o Brasil, do refugiado que vem para o Brasil? Então, aí é importante separar o refugiado, né, como você colocou no início do programa, né, um público específico, e ele tem um perfil bem diversificado também. A gente vai encontrar tanto dos refugiados, mas dos estrangeiros em geral, um nível de escolaridade médio ou superior, ou seja, isso é bom para o país que acolhe o imigrante. A gente sabe que uma pessoa, o Estado, quando mais gasta com uma pessoa, é na infância e na terceira idade. É onde o Estado mais gasta. A gente gasta com vacinas, a gente gasta com educação, com saúde. E o imigrante que vem, na sua maioria, já vem na chamada PIA, População por Idade Ativa, ou seja, pronto para trabalhar. E isso é muito bom para o país que recebe. A gente tem recebido, inclusive, refugiados e imigrantes, médicos sírios, jornalistas haitianos. Isso é uma maravilha para o país. Já pega o profissional pronto, uma mão de obra formada, e só vem a contribuir para o país. É um perfil não só dos refugiados, mas dos imigrantes em geral, dos estrangeiros em geral, é um perfil médio, alto, porque as pessoas mais pobres não conseguem migrar, não conseguem muitas vezes se deslocar de um estado para outro, de uma cidade para outra. Imagina pensar uma imigração internacional. Termina fazendo uma migração interna ou uma migração ali na localidade. Então é muito cômodo para o país, é uma vantagem para o país que recebe o imigrante e, de certa forma, uma perda para o país emissor de imigrantes, porque ele investiu muito naquela pessoa, essa pessoa vai embora. Então, para a gente é uma maravilha e o Brasil se beneficia muitíssimo da chegada dos imigrantes e dos refugiados no país. Pois é, secretário, dados do Acnur mostram que São Paulo foi o estado que mais recebeu pedidos de refúgio em 2014, seguido do Acre, Rio Grande do Sul e Paraná. Qual a estratégia? O governo federal contribui com alguma coisa para ajudar esses estados? O governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, mas em parceria com entidades da sociedade civil que historicamente trabalham com o tema de refúgio, que historicamente prestam assistência a refugiados, eles estabeleceram diversos níveis de parceria. Há uma experiência muito positiva na cidade de São Paulo, inclusive, que é onde há o maior número de solicitantes e muito provavelmente também de refugiados hoje morando, uma experiência que é a criação do Centro de Referência e Atenção ao Imigrante e ao Refugiado, chamado CRAI, que é uma parceria do governo federal com o governo municipal. Mas isso se alastra hoje no país de maneira muito eficiente. O governo suporta e ajuda entidades como Caritas do Rio, Caritas de São Paulo e MDH em Brasília, que são entidades que trabalham com o tema de refúgio há muito tempo. Então, há já uma rede de governos federal, estaduais, municipais e entidades da sociedade civil trabalhando com acolhimento, abrigamento, auxílio jurídico, social e psicológico a esses imigrantes, em especial aos solicitantes e aos refugiados no país. E o que é feito para evitar conflito entre os estados que recebem os refugiados, secretário? Bom, acho que a compreensão dos estados e de municípios e do governo federal, a maturidade federativa hoje no país suficiente para uma atuação coordenada, uma atuação articulada e cooperativa. Sem sombra de dúvida, a melhor atuação e a melhor política pública é aquela que é feita dessa maneira, em parceria. E hoje nós já atingimos um nível de maturidade que isso é aplicado. É aplicado tanto com relação aos refugiados, aos solicitantes de refúgio,
como também aos imigrantes e imigrantes sociais. É claro que um ou outro ajuste na política é sempre necessário para aprimorá-la, mas eu acho que já há maturidade institucional para, independentemente de partidos, se atue de uma forma eficiente todos os entes da federação e a sociedade civil. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se uma criança refugiada pode estudar em escola pública aqui no Brasil. Doutor Leonardo, como é que funciona? Pode estudar normalmente? Sim, a educação é universal, não é isso, secretário? E não só pode, como deve, né? Um dever dos pais é educar a criança, e a escola, o Estado brasileiro acolhe sem nenhum problema, e não tenho observado nas pesquisas que tenho lido, né, as pessoas especialistas em migração e educação, grandes problemas na recepção dos alunos, nenhum tipo de conflito no Brasil com os filhos dos imigrantes em geral e dos refugiados. E o menor, ele mesmo pode pedir refúgio, secretário, ou ele tem que vir acompanhado de um responsável? Não, isso pode acontecer das duas formas. Ele, acompanhado dos seus pais, e ele junto com seus pais, é um solicitante de refúgio, e aquela solicitação é processada e, caso configurado refúgio, é concedido refúgio também ao menor de idade. Acontece também de menores desacompanhados chegarem ao país, identificado a hipótese de refúgio, é concedido refúgio. Nesse caso, a documentação, ou seja, o primeiro passo é a solicitação do refúgio, assim como para todos os demais, obviamente o acompanhamento pelo juizado de crianças e adolescentes, mas o processo de refúgio segue normalmente também. Nós temos mais uma dúvida de um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Como nossa lei trata o imigrante que comete crime aqui no Brasil? Secretário, como isso acontece? Ele responde pela legislação brasileira normalmente? Ele responde pela legislação brasileira. O imigrante aqui, estando em território nacional, deve seguir as leis penais brasileiras e cumprirá, e se não cumprir, receberá o devido processo legal e, eventualmente, cumprirá a pena aqui no Brasil. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. No programa de hoje, o tema é a situação dos refugiados no Brasil. Aqui no estúdio, eu recebo Leonardo Cavalcante, diretor e coordenador científico do Observatório de Migrações Internacionais da Universidade de Brasília, e recebo também Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça e presidente do CONARE. E a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto do Refugiado, ratificada por 147 países, incluindo o Brasil, cria regras para que os governos permitam a essas pessoas trabalho legal e seguro. A permanência de estrangeiros no Brasil tem se tornado cada vez mais frequente. A maior comunidade vive em São Paulo. As nacionalidades são diversas, com mais incidência em haitianos, portugueses, japoneses, italianos, bolivianos e argentinos. Mas para permanecerem no país, eles precisam respeitar as leis nacionais. Com a estadia regularizada, os estrangeiros têm direitos iguais aos dos brasileiros, salvos os casos ressalvados em leis. Entre as garantias está a de exercer atividades remuneradas. Um levantamento do Ministério do Trabalho revelou que entre 2011 e 2013, o número de estrangeiros com carteira assinada cresceu 50,9%. No ano passado, mais de 47.200 autorizações de trabalho foram expedidas, sendo que os homens são os que mais fazem pedidos. Os haitianos lideraram no mesmo período as solicitações para entrar no mercado formal. A consolidação das leis do trabalho também rege os direitos dos trabalhadores estrangeiros. Para garantir os direitos e também evitar casos de exploração de estrangeiros no Brasil, o Ministério Público tem adotado uma série de ações, inclusive o diálogo com outros países. Nós temos uma vasta fronteira, temos muitos problemas em comum, enfim, e os países todos passam por dificuldades. Algumas vezes nós passamos por maiores dificuldades, outras vezes eles. Então é importante que a gente possa se unir para tentar criar uma agenda comum de proteção aos direitos humanos. Doutor Leonardo, quais são as profissões mais procuradas pelos estrangeiros? Os estrangeiros, geralmente vão buscar, né, trabalhos
onde tem um mercado de trabalho atraindo essa mão de obra imigrante. Onde é que estão esses trabalhos? No sul do país. E onde eles estão trabalhando especificamente? No final da cadeia produtiva do agronegócio. No abate de aves, no abate de porco, a profissão de magarefe, né, o batidor nessas cadeias de produção. Então é ali que eles estão trabalhando. Na construção tem um grupo importante de imigrantes trabalhando e não é, digamos, uma profissão onde tem uma competição direta com o brasileiro. E, sobretudo, as regiões onde eles trabalham, nas regiões, não tem essa competição direta. Então, não tem no Brasil nenhum motivo para alarme ou preocupação. E não necessariamente a imigração se explica somente a partir de uma visão economicista. Não é porque se a gente tiver uma dificuldade econômica no país que vai deixar de vir imigrante ou que eles vão estar numa situação mais difícil. Tudo pelo contrário, os imigrantes têm muito mais mobilidade e adaptação em épocas, por exemplo, de dificuldades econômicas. O imigrante, por exemplo, ele já saiu de um país para outro. Ele se mover de um lugar para outro, de uma região para outra, mudar de emprego, a pessoa ganha uma certa flexibilidade pela própria experiência migratória que a pessoa tem. Então, eles estão trabalhando aí, são bem imóveis. Por exemplo, um brasileiro é mais difícil. O brasileiro está num determinado estado, cria redes, vínculos, família, para mudar de profissão, mudar de estado, é bem mais difícil. E nós temos no país, no Brasil, uma quantidade de imigrantes ainda relativamente pequeno perto da população brasileira. O brasileiro não precisa se preocupar, então. Não. Pelos números até que se apontam ali, ou seja, em 2014, pelo número levantado, são 47 mil pedidos, uma população de 204 milhões de pessoas, num índices de registro de imigrantes de menos de 1% da população, bem menos de 1%, enquanto países em desenvolvimento, países desenvolvidos, com economias crescentes e fortes, variam de 10% a 20% de sua população de imigrantes. Ou seja, o Brasil tem uma parcela ainda reduzida perto de dimensões internacionais. E a grande verdade é que o Brasil, ele teve sua história construída em fluxos migratórios. Nossa sociedade é construída em fluxos migratórios, o que permitiu que tenhamos uma sociedade diversa, plural, solidária e forjada em diferentes povos e diferentes culturas. Quer dizer, então, secretário, que o índice de desemprego aqui no Brasil, que chegou a mais de 8%, ele não tende a piorar, então, com esse fluxo de imigração? A imigração, ela não é causa de desemprego. A imigração é causa de construção de alternativas, de construção de uma sociedade plural, que ajuda a construir novos modelos de negócio, novos empreendedorismos e diversificações do ramo de trabalho também. Ela não ocupa cargas e vagas de trabalho, ela gera, em muitos casos, novas vagas de trabalho. Acho que o impacto é positivo, muito mais do que qualquer impacto negativo. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O que a pessoa que quer contratar um imigrante deve fazer é diferente de contratar um brasileiro? Doutor Leonardo, algum procedimento especial ou não? Cada país vai ter a sua diferença. Por exemplo, os nacionais do Mercosul, eles são diferentes. Tem um acordo de residentes do Mercosul, onde essas pessoas podem vir aqui, solicitar residência e, consequentemente, autorização de trabalho. Mas a autorização de trabalho, o imigrante tem que solicitar, ou através de uma empresa, ou através dele mesmo. Ele pode solicitar o trabalho e cabe ao Estado conceder ou não a autorização de trabalho. Ele pode solicitar, a gente tem dentro do Brasil diferentes resoluções normativas que o Conselho Nacional de Imigração emite para que as pessoas possam solicitar. Uma pessoa pode dizer, eu quero vir para o Brasil ser empreendedor. Não, eu quero vir trabalhar na empresa privada. Então a empresa vai solicitar essa autorização. Mas eu acho que a gente no Brasil ainda precisa tentar, inclusive, facilitar para que esses imigrantes que vêm contribuir para o país, eles possam ter autorização, porque é bem melhor quando eles vêm de forma autorizada para o país. Tudo regularizado, né? Regularizado, porque aí ele tem a garantia dos direitos, dos deveres também, não é só direito, deveres, e isso é ideal. E eu acho que caberia aí, o secretário pode complementar e responder. Né? Acho que você toca num ponto fundamental. Essa regra hoje como acontece. E o que fica evidente é que nós temos uma realidade já ultrapassada em termos do nosso molde, do nosso arcabouço jurídico sobre imigração. Nossa legislação, nosso Estatuto do Estrangeiro, é de 1980, forjado e construído sob a doutrina da Segurança Nacional, na época da ditadura militar, portanto, um estatuto limitador ao processo migratório,
que mais prevê impedimentos do que direitos ao imigrante. Nós precisamos de uma nova legislação e ela está sendo debatida com o auxílio do Poder Executivo, do Governo Federal, que contribuiu com subsídios. O debate está sendo travado no Congresso Nacional, com auxílio da sociedade civil também. Agora, do jeito que está hoje, em relação aos refugiados, a partir do momento em que eles já fazem o pedido, solicitam a situação de refúgio, eles já podem trabalhar ou tem que esperar a conclusão do processo? Há uma lei específica, como já mencionamos aqui no programa, e essa legislação prevê a possibilidade do solicitante de refúgio e também do refugiado terem a carteira de trabalho e poderem, portanto, trabalharem já de imediato no país. Essa é uma legislação de proteção a essas pessoas. Então, desde sua solicitação até o final do processo, a garantia de documentação e identificação civil e também de carteira de trabalho e identificação laboral para inserção no mercado de trabalho na sociedade brasileira. E a nossa equipe foi às ruas para saber de que forma as pessoas veem a política brasileira de apoio aos refugiados. Vamos conferir. Concordo como ser humano, que todo mundo tem direito de ser aceito em qualquer local, mas o país não tem como sustentar essas pessoas. Essas políticas sociais, elas deveriam ser melhor trabalhadas para atender, já que tem essa proposta de trazer e aceitar pessoas aqui no Brasil. Primeiro, eu acho que devia melhorar a situação das pessoas que já estão aqui, que querem emprego, buscam por saúde, para depois ajudar os outros países e quem está de fora para brigar aqui. Eu acho que a gente está num momento do mundo que precisa ser mais acolhedor, mais humanitário. Eu acho que a parte positiva da globalização é o quê? A livre circulação de ideias e de pessoas. É um novo mecanismo de mundo. Secretário, a gente viu aí que as pessoas se preocupam com as políticas sociais. O que tem sido feito para garantir que essa acolhida se dê sem problemas? Flávia, acho importantíssimo todas as perguntas que foram colocadas pelos telespectadores ali, pelas pessoas na rua. São perguntas absolutamente legítimas. São dilemas absolutamente legítimos. Acho importante contextualizar. A ONU divulgou um relatório sobre refúgio no mundo. Em 2014, desde a história de sua fundação, o mundo bateu um triste recorde. Nós temos 60 milhões de pessoas deslocadas de suas casas. 20 milhões foram obrigadas a sair dos seus países. Esses 60 milhões que eu mencionei, se fossem um país, representariam por volta do 24º país mais populoso do mundo. É muita gente, né? É muita gente. O drama humanitário dessas pessoas é de um nível tocante. Esse é um momento em que o mundo precisa definir entre a barbárie e a humanidade. E o Brasil tem adotado postura, a sociedade brasileira tem adotado uma postura, os governos federal, estaduais, municipais, a sociedade civil, posturas sempre, na sua história, humanitárias. A cada uma dessas pessoas que a gente garante proteção, e são poucas, é uma vida que se salva, é uma família que se salva. Certamente o Brasil tem condição de absorver, mesmo no momento difícil, mesmo no momento mais difícil, absorver e acolher essas pessoas, sob a perspectiva de que elas virão para cá ajudar a construir um novo país, como tem ajudado a construir ao longo de nossa história. Pois é, doutor Leonardo, o senhor que coordena um observatório, eu queria saber de que forma que vocês veem essas políticas que o Brasil tem adotado. Isso a gente precisa aprimorar, desburocratizar, ter, digamos, ou seja, muito claro um pacto federativo, né? Então o Brasil tem um momento privilegiado, ele pode construir o seu próprio modelo, não tem fórmula nem receita. Não tem nenhum país que a gente possa dizer, aquele é o país que a gente vai se inspirar, porque é um fenômeno complexo, é um fenômeno difícil. Você viu agora há pouco os telespectadores com algumas preocupações, que são irreais, que a gente sabe que quem estuda o fenômeno, a gente que observa, não tem, a gente já comentou isso aqui, não tem perigo de roubar os empregos, nem que primeiro os brasileiros, depois os estrangeiros. Não, porque a gente tem que construir uma sociedade justa, né, igualitária e com oportunidades para todo mundo. Eu acho que esse é o objetivo das políticas sociais. Precisa melhorar.
A gente sabe disso, como toda política precisa melhorar, mas o Brasil está em construção. A gente está tendo um debate no Congresso Nacional de aprimoramento da lei, mas a gente sabe que a lei não é suficiente, né? Numa democracia não basta só a lei, a gente tem que ser acompanhado de políticas sociais e aprimorar. Eu acho que ainda falta muita coisa para fazer. Bom, e com essa explicação nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Secretário Beto Vasconcelos, doutor Leonardo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também pela sua companhia. Participe do nosso programa enviando a sua sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E você também pode acompanhar a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.